não devemos profissionalizar a unção. Em 1 Samuel 16, versículo 1, lemos assim: encha teu vaso e vai. Nós, pastores, estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério pastoral ou da palavra. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta, do arauto de Deus. Não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o cerne do ministério cristão. Quanto mais profissionais desejamos ser, mais morte espiritual deixaremos ao nosso redor. A isto me refiro ao ofício de transmitir o Evangelho. Realmente não me importa a cor de sua igreja, a minha é preta. E se tem muito jogo de luz, a minha tem. Ou uma grande tela de LED, na realidade, Deus está preocupado se essa igreja leva o Evangelho a sério. Podemos ter toda a tecnologia em nossa igreja, mas a maneira de acessar Deus jamais irá mudar. Sempre será a oração. A maneira de conseguir as coisas espirituais da parte de Deus sempre será por meio da oração. Por isso é que a palavra e a oração jamais se tornarão uma função profissional. Sempre será espiritual. Qual a versão profissional do tornar-se como criança? Mateus 18, versículo 3. Não existe compassividade profissional. Efésios 4, versículo 32. Não existem anseios profissionais em Deus. Salmo 42, verso 1. Por isso afirmo que nosso único desejo no ministério é ansiar por Deus, e isso em oração e palavra. Nossa atividade é chorar por nossos pecados e os pecados do povo. Tiago 4, versículo 9. Existe choro profissional? O único choro profissional que conheço é dos artistas, que também quer dizer hipócritas. Nossa atividade é prosseguir para o alvo, para ganhar a santidade de Cristo e o prêmio do chamado soberano de Deus. Filipenses 3, versículo 14. Nosso chamado é para esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão, para não sermos desqualificados. 1 Coríntios 9, versículo 27. Negar a nós mesmos e tomar a cruz ensanguentada todos os dias. Lucas 9, versículo 23. Qual o lado profissional de carregar a cruz? Nós fomos crucificados com Cristo e vivemos pela fé naquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Gálatas 2, versículo 20. O que será então fé profissional? E mais, não devemos nos encher de vinho, mas do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Nós somos os inebriados de Deus, loucos por Cristo. Como é possível se embriagar por Jesus profissionalmente? Foi-nos concedido transportar o tesouro do Evangelho em vasos de barro, para a excelência do seu poder. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Existe um modo de ser vaso de barro profissional? Então, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer por Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 11. Como é morrer por Jesus profissionalmente? Pois me parece que Deus colocou a nós, pregadores, em último lugar do mundo, sendo profissional. Você se contenta em ser colocado em último lugar do mundo? Os profissionais são sensatos, nós somos loucos. São fortes, somos fracos. São honrados diante do mundo, nós não somos respeitados. Não tentamos garantir um estilo de vida. Antes, somos sujeitos à fome, ao frio, às doenças e ao abandono. A Bíblia ainda diz, em 1 Coríntios 4, verso 9 e 13, que somos lixo do mundo e escória da terra. Como podemos, então, ser profissionais? Nós não somos profissionais. Antes somos estrangeiros e peregrinos no mundo, e a nossa cidadania está nos céus. Ministério é sinônimo de morte na terra e vida eterna no céu. Assim, a profissionalização do ministério é uma constante ameaça. Ofende o Evangelho e o Deus do Evangelho. É uma ameaça à natureza espiritual de nosso trabalho.
Entenda, o mundo estabelece a agenda do homem profissional. Deus estabelece a agenda do homem espiritual. O homem espiritual não atende a agenda, atende o chamado. O homem de Deus, em grande parte, não é convidado, é enviado. Logo, o profissional ganha o preço. O homem de Deus deve pagá-lo. O profissional levanta o ego. O homem de Deus deve matá-lo. O profissional diz que você tem que ganhar a vida para ganhá-la. O homem de Deus diz que você precisa perder a vida para ganhá-la. Ó Deus, dê-nos lágrimas pelos perdidos, em vez de risos. Dê-nos arrependimento em vez de entretenimento. Dê-nos visão em vez de automotivação. Dê-nos irmãos em vez de network. Dê-nos unção em vez de emoção. O custo de ser ungido. Veja Atos 10, versículo 38, que diz: Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo por isso. O que você precisa para ser ungido? Em Isaías 61:1, a respeito de Jesus, é pronunciado: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar. Qual é a versão profissional deste texto? Meu irmão, precisamos da unção. Um profissional pode encher estádios. Um profissional pode manter sua igreja cheia por conta de sua performance. Mas, de acordo com Isaías 10:27, é a unção que quebra o jugo. Como se consegue unção? Respondo com algumas perguntas. Como se faz óleo, vinho e perfume? Por que perguntei óleo, vinho e perfume? Porque os três na Bíblia representam unção. Então, como se faz os três? Da uva amassada se faz vinho, da rosa amassada se faz perfume, da azeitona amassada se faz azeite. A unção, portanto, vem pelo esmagar. O problema é que somos uma geração que não quer ser esmagada, mas prefere ser exibida. Deus só pode usar um homem grandemente depois de esmagá-lo grandemente. Satanás exalta o homem para esmagá-lo depois. Deus esmaga o homem para exaltá-lo depois. Esta geração não experimentará a unção poderosa do Espírito enquanto for mimada, enquanto preferir o exibicionismo, a performance. Enquanto não tivermos nosso ego esmagado, não veremos unção do Espírito em nosso ministério. Também conseguimos unção pelo secreto. Observe qual foi a grande estratégia avassaladora ministerial dos apóstolos para alavancar seus ministérios. Confira em Atos 6, versículo 4. Quanto a nós, dedicar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra. Oração ainda é o que faz a diferença no ministério. Meditar na palavra de Deus ainda é o que faz a diferença no ministério. Volto a repetir. Pare de pegar na Bíblia apenas para elaborar sermões e deixe a palavra de Deus falar com você. Agora, voltemos ao texto base do profeta Samuel, em 1 Samuel 16, versículo 1. Encha teu vaso e vai. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Aqui eu entendo algo poderoso. Não é da vontade de Deus que alguém esteja no ministério sem unção, sem poder no alto. E mais importante do que ir é ficar. A primeira ordem de Deus é ficar, depois é permanecer. Por quê? Para que você realmente saiba que agora você está ungido. Para ir, você deve permanecer buscando. Eu brado aqui hoje: pegue agora seu azeite e vá.